Quem se lembra de domingo passado? Salmo 119, não precisam ir lá, só vamos recordar, porque às vezes, numa semana acontecem tantas coisas, que no domingo a gente custa às vezes até lembrar o que aconteceu no outro domingo. Então no domingo passado nós lemos o Salmo 119 e 130, que diz assim: a exposição das tuas palavras traz luz, e ela dá entendimento aos simples. Ou seja, o objetivo nosso aqui, da comunidade, não é expor uma doutrina, mas é ler a palavra de Deus. O que é vivo e eficaz é a palavra. Deus criou todas as coisas pela palavra. Deus sustenta todas as coisas pela palavra. Há de passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem. Ou seja, nós temos aí pela graça do bom Deus, no Brasil, o privilégio de andar com Bíblia debaixo do braço, de ir até uma igreja, e aqueles que guardam a palavra no coração, é melhor ainda. Eu lembro do pastor Christian Shen. Ele sempre fez alguns encontros, hoje é falecido, mas quando ele ia fazer um encontro, ele pedia para que as pessoas lessem a respeito daquele livro do qual ele estaria trazendo estudo. Por exemplo, ele foi em Santa Catarina e ele pediu para todos lerem o livro de Provérbios 30 vezes, porque ele ia fazer um estudo de Provérbios. Depois, no outro encontro, era o livro de Salmos. Eles tinham que ler pelo menos 10 vezes o livro de Salmos. No outro encontro, ele foi fazer estudo sobre... Olha só, fugiu. Cantares de Salomão. E ele pediu então que lesse o livro 30 vezes. Mas ele ficou surpreso que quando ele chegou no evento, ele perguntou quantas pessoas leram o livro 30 vezes. Muitas pessoas leram, outras não leram. E ele foi subindo isto. Quantas pessoas leram 50 vezes? E ele encontrou pessoas que tinham lido 50 vezes. Depois ele perguntou, e quem leu 70 vezes? E tiveram pessoas que leram 70 vezes. E ele foi subindo esse número até chegar ao número de 150 vezes. E naquele auditório tinha 7 pessoas que tinham lido 150 vezes o livro para poder participar do estudo com maior clareza. E ele pôde então dizer, eu percebo que a palavra de Deus está habitando no coração de vocês. Então essa palavra realmente é viva e eficaz e ela opera poderosamente. Então, domingo passado nós abordamos aqui algumas coisas. Por exemplo, semente. Vocês se lembram o que a palavra é? A palavra é semente. Falamos sobre o poder de semear. E quem germina, quem se encarrega com isso é o Senhor Deus. O fato é que nós temos aí uma orientação de pregar. Lembram que nós abordamos o Senhor Jesus falando com Lázaro? Lázaro vem para fora. Ou seja, saiu uma palavra, Lázaro, mesmo sendo morto, veio para fora. Jesus dando ali a orientação de que ele chama as coisas que não são, como se já fossem. O mesmo exemplo que o Pai nos é dado no livro de Hebreus. Uma outra coisa que nós lembramos de Jesus falando a Satanás, ele disse assim, vai-te Satanás, ou seja, é uma palavra que sai da boca dele, é uma orientação, é uma ordem. Uma outra palavra quando ele está no barco, dormindo, descansando, e os discípulos o chamam, ele disse ao vento, cala-te, e ele disse ao mar, aquieta-te. Ou seja, todas as vezes que Jesus lança a palavra, ela tem um resultado. Depois nós encontramos Ezequiel profetizando sobre um vale de ossos secos, e aquele vale de ossos secos ganham vida.
mostrando assim que o poder não está no profeta, mas o poder está na palavra de Deus. Abordamos aqui que não é o missionário. Às vezes nós ouvimos cada aberração. Por exemplo, venha nessa noite porque nós temos fulano de tal. Esse fulano de tal não é nada, não é ninguém. Este que vos fala agora também não é nada. O que tem poder é a palavra de Deus. É ela que opera, é ela que realiza. Se você foi curado, se você foi revelado uma palavra, não foi o pregador, mas foi a palavra, porque a palavra, ela entra no ser humano de tal forma que ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Então o poder está concentrado na palavra. Agora nós precisamos lembrar também de Paulo. Lembra de Atos 18, 9 e 10, também de domingo passado, não vamos ler agora, quando diz assim: fale e não te cales, porque há muito povo nessa cidade. Então, trouxemos isto à nossa memória, né? Fale em Cascavel, não te cales. Tem muita gente nessa cidade ainda para ser alcançado pela graça de Deus, né? Nós temos trabalhos maravilhosos. Quinta-feira de manhã nós temos o Café no C1, que é um trabalho fantástico. Começou uma dupla agora na quarta-feira, de entregar folhetos e CDs nos terminais. Tem trabalho, pessoas estão divulgando a palavra de Deus. Além destes, pessoas colocando folhetos em casas, enfim, pessoas fazendo o trabalho. O que nós queremos hoje aqui abordar é começando em Eclesiastes. Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 11, os versos 4, 5 e 6, para darmos sequência, né, àquilo que começamos no domingo passado. Hoje nós estamos sem o Leandro. Ô Ed, você não se aventuraria, ou o Devanil, você pode nos auxiliar? Eu não sei qual é esse. Você liga aqui. Deixa eu ligar aqui embaixo. Ligado está. Não? Esse não? Esse sim? Esse sim? Eclesiastes capítulo 11, os versos 4, 5 e 6. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu confesso que às vezes nós nos surpreendemos com os resultados. Porque às vezes uma pessoa recebe a palavra e você diz assim, mas aquele? Parece que tem pessoas que nem Deus daria jeito, e Deus dá jeito. Deus muda, Deus transforma, Deus regenera, Deus cura. Só que nós não sabemos como que é isso. Assim como o texto diz, nós não sabemos como que é esse processo naquela que está grávida, como que Deus faz esse milagre da vida, nós não sabemos, mas o fato é que Ele faz. Nós não sabemos quantos nesta cidade chegarão a uma experiência de regeneração, mas Deus sabe como fazer isto. Então o que cabe a nós? Semear a palavra de Deus, não religião, por misericórdia. Não é comunidade importa renascer, é palavra de Deus. Eu quero fazer um convite para você ouvir a palavra de Deus. Se Deus te orientar a ficar na igreja católica, fique na igreja católica.
Se Deus te orientar a ficar na Assembleia de Deus, fique na Assembleia de Deus. Se Deus te orientar a ficar na presbiteriana, fique na presbiteriana. Ou seja, aonde o Senhor te levar, o que nós não podemos deixar é de falar da palavra. Ensinar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então eu vou fazer aqui uma consideração. Feche seus olhos, não vai dar 1 minuto, tá? Mas tenta trazer à memória lá a primeira vez que alguém falou para você a respeito da palavra da cruz, do Evangelho. Isto. Lembraram? Lembraram? Tem gente que foi muitos anos atrás, né, irmão Renato? Eu, por exemplo, fui lá há praticamente 40 anos atrás. Mas tem gente que isto é mais recente. O fato é que, quando eu ouvi a palavra evangelho, a mensagem da cruz, aquilo que Deus pode realmente transformar uma vida e que me impactou profundamente, foi em Curitiba. Eu já tinha ido em algumas igrejas, já tinha lido algumas coisas, já desde a infância, né, dentro de uma denominação, mas foi em Curitiba, na Vilas Oficinas. E como que foi isso? Alguém chegou para mim e falou assim: olha, nós vamos ter um pregador aqui de Londrina, ele vai estar pregando na Igreja Batista, na Vilas Oficinas, vamos lá ouvir? Eu disse vamos, e eu fui. E naquela noite algumas palavras impactaram. Eu nunca tinha visto na Bíblia, por exemplo, 1 João 3,8, não precisam ir lá, onde diz assim, que quem comete pecado é do diabo. E aquilo me estremeceu. No mesmo texto diz, para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, ali começou algo sobrenatural. Deus mexer com o meu ser. Pecador, precisa de uma transformação, precisa de uma nova vida. E eu lembro que naquela ocasião, esse pregador que foi de Londrina para Curitiba, ele foi pela Viação Garcia, empresa de ônibus naquela ocasião, não tinha ar-condicionado, era janelão aberto. Eu lembro que aquele pregador tinha 3 filhos, e os 3 filhos eram pequenos. Então ele deixa a esposa, os 3 filhos, e ele vai para Curitiba, e naquele momento, naquela noite, há um casamento. Ele prega, e eu ouço pela primeira vez, algo que transformaria todo o meu ser, que é uma obra da cruz do Calvário. Onde o Senhor Jesus Cristo, ao ser levantado da terra, Ele nos atraiu. Onde o Senhor Jesus nos abraça, nos acolhe, nos recebe no seu corpo, e quando Ele morre, aquele velho homem, aquele homem escravo do pecado, ele é crucificado juntamente com Cristo. E naquela mesma noite eu ouço de que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. E naquela noite eu ouço a segunda parte mais gloriosa, mais preciosa, mais linda, é que Jesus não fica na sepultura e ele é ressuscitado pelo poder de Deus. E naquela ressurreição, não foi apenas a ressurreição dele, mas Efésios 2,6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para mim, foi muito impactante aquele encontro. E eu acredito que alguns que estejam aqui também sabem descrever o dia, quem foi que falou,
a forma que falou, como que foi abordado, e isso marcou profundamente a sua história, a sua vida. Aqui o irmão Renato eu lembro muito bem, foi no mercado da Maria de Lourdes, em Foz do Iguaçu. O Renato chega com a Bíblia, ela fala, o senhor está com a Bíblia, vejo que o senhor está lendo, o senhor já morreu? O irmão Renato leva um choque, como assim já morreu? O senhor já morreu com Cristo na cruz do Calvário? Eu não sei o que é isto. E aí a Maria vai explicar essa obra da cruz do Calvário, e isso transforma a vida do irmão Renato. O irmão Renato traz essa notícia para Cascavel, na casa dele, e a Santina fica braba, né, Santina? No início foi assim, até um momento em que, lá no acampamento em Londrina, os olhos da Santina são abertos, e o milagre acontece. E eu acho que todos têm uma história, todos têm um momento em que a palavra foi impactante. A Ivonete está aqui, também acredito que tem um momento impactante da história da vida dela. Eu estou falando aqui de alguns, mas aqui eu me coloco até, abro aqui o espaço. Alguém quer falar o seu dia? Como é que foi isso? Se alguém quiser, vamos abrir o espaço. Senão eu fico falando aqui 2 horas. Ninguém? Então vem, Ivone, vem aqui, então fala. A partir desse texto. Eu lembro do pregador na Inglaterra. Ele estava fazendo o teste acústico do templo. E nesse teste ele dizia assim, são 2 textos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E naquele templo tinha um pedreiro trabalhando. E o pedreiro ouviu aquela palavra. E aquela palavra entrou no coração daquele pedreiro. E ele foi querer saber mais sobre as Escrituras. A igreja em Araçatuba, no estado de São Paulo, a igreja batista, começou com um bêbado. O bêbado ouvia a igreja Assembleia de Deus todo domingo ali no auditório da praça, pregando o evangelho. E o bêbado ouvia aquele texto, e o pessoal foi embora e ele foi no lugar onde eles estavam pregando, e ele começou a recitar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém estava sentado no banco da praça, ouviu esse texto, foi querer saber mais sobre isso, começou a ler a Bíblia, e Deus fez um milagre na vida daquele homem, e começa uma igreja. Uma das igrejas que existe na Argentina começou do lixo. A igreja do lixo, se você quiser pesquisar, pode pesquisar. O lixeiro recolhendo o lixo tinha aquelas bíblias dos Gideões, aquela pequenininha. E ele achou a Bíblia e começou a ler. E hoje nós temos a igreja do lixo, porque começou através do lixo. Nós temos ali no interior de Rondônia, pastor Sérgio Paulo da Silva, ele ouviu a mensagem da regeneração, outras pessoas ouviram, muitas fitas cassete foram distribuídas, e alguém jogou no lixo uma fita cassete. Pastor Wilson Barbosa achou essa fita e começou a ouvir a respeito do novo nascimento, e o pastor Wilson foi regenerado através de uma fita cassete
através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que opera, é ela que faz, é ela que muda, é ela que transforma vidas. Cada um tem o seu momento, cada um tem uma história. O que eu gostaria de compartilhar é exatamente estes fatos da história da palavra que nós apreciamos e que nós testemunhamos e que de repente vai nascer de novo alguém lá no Alto Alegre, ali no centro, no bairro União, em outros bairros, de maneira que a palavra há de prosperar na cidade de Cascavel. Amém? Quantos concordarem com isso, amém? Deus seja louvado mesmo com tudo isso. Então vamos lá. Em João capítulo 3, versículo 2, agora nós precisamos ler este texto. Evangelho de João capítulo 3, o verso 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se de Deus não for com ele? Isso, nós não vamos falar sobre todo esse texto de João 3, né? Tem gente aqui que já conhece de trás para frente, de frente para trás. Mas o que nós queremos ressaltar aqui, nesse versículo, é o seguinte. Devanil, pode ler para nós de novo, bem devagar? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre. Isso, até aqui. Bem sabemos. Bem sabemos. Como que Nicodemos sabe disso? Ele é príncipe dos judeus, ele é fariseu, ele tinha o privilégio de ler a palavra. E o que eu queria começar aqui a abordar com vocês, igreja, é que em todos os lugares aqui nós temos o seguinte, pode ser de qualquer denominação, pode ser de várias formas, mas tudo aponta para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, é Ele. Quem é que salva? Jesus Cristo. Quem é que transforma? Jesus Cristo. Quem é que cura? Jesus Cristo. Então aqui nós estamos lendo o texto seguinte, nós sabemos, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, você tem conhecimento a meu respeito, mas o que você está procurando é algo mais, está dentro de você, latente. Aí, evidentemente, é o assunto que Jesus vai abordar com ele, a respeito de a sua necessidade hoje, Nicodemos, não é saber muita coisa a meu respeito, é você ter essa experiência comigo de regeneração. Então, isto é fantástico. O outro texto que nós vamos abordar está em Marcos capítulo 1, versículo 17 e 18. Marcos 1, 17 e 18. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. Nós vamos entender aqui algumas coisas. Normalmente a pessoa, ela tem receio de falar, às vezes as limitações, mas o que nós queremos mostrar é que Jesus, ele faz o convite e quem capacita é Ele mesmo. E aqui nós vamos ver algumas situações, não é você ser um pregador ou ser aquele que vai estar abrindo as portas e correndo atrás das pessoas, não, de repente é uma atitude simples, é um gesto tranquilo, onde Deus vai te usar para alguém ser despertado a essa palavra. Então Jesus lança uma palavra, vinde, e eles foram.
E aí Jesus disse assim, eu vou fazer de você pescadores de homens, perfeitamente. Cada um dentro da sua condição. Se você ler a história dos discípulos, você vai ver que um se dedicou ao escrever, o outro se dedicou ao viajar, ao se entregar de fato nas mãos do Senhor. Enfim, cada pessoa tem a sua função dentro desse corpo chamado igreja. O que nós não podemos perder de vista é que, se não falar, a coisa não acontece. Se não chamar, as coisas não acontecem. Se ficar calado, nada acontece, né? Tem um detalhe interessante que vocês casaram naquele dia, quem é casado disse sim ali no casamento, mas elas gostam de ouvir que você a ama. Não, mas ela sabe que eu sei, mas ela gosta de ouvir. É importante, fale, exponha, diga. E agora nós vamos ver aqui algumas coisas muito preciosas. João capítulo 4, versículo 6. Olha que forma tranquila. Que forma tranquila de pregar o Evangelho. De chegar ao ápice de um encontro. Uma coisa simples. João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Olha só. Jesus está cansado. Sentou. Estou com sede, vontade de tomar uma água. Às vezes você está cansado do dia de serviço, alguém vai lá na sua casa tomar um chimarrão. Por quê? Porque ele está cansado. Vim aqui sentar. Você não começa a encher a cabeça dele já com Bíblia e querer incutir e tirar a religião dele, botar a sua religião. Não, não faça isso. Comece uma conversa saudável. Tome o chimarrão juntos. As coisas vão acontecendo na sua normalidade. Até o ponto, olha aqui, ó. Nós vamos ver aqui agora o versículo 26. Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo. Você vê que a conversa vai indo, você pode ler essa conversa com mais detalhes, porque o nosso tempo aqui é limitado, mas essa conversa vai, o diálogo acontece, Jesus toma água, depois ele fala, olha, se eu te der uma água, você nunca mais terá sede. Ela fica impactada com isso, aí ele tem algumas revelações, fala para ela, pera lá, com quem que eu estou falando? Você está falando com ele, é o Messias, sou eu. Olha o que acontece aqui nos versos 28, 29 e 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não és este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha que coisa gostosa. Jesus não foi colocar ali uma doutrina, uma religião, você tem que mudar de igreja, você tem que ir lá para a minha sinagoga, porque na minha sinagoga é que fala a verdade. Não, ele tem uma conversa tranquila, eu sou o Cristo. E ela na alegria, na euforia, ela sai, deixa o cântaro da água, vai e fala, gente, eu encontrei a pessoa que eu estou trocando aqui, colocando palavras minhas, mas não é ele o Messias? Porque essa gentileza, isso é uma coisa fantástica. As pessoas correm lá, vamos ter um contato com ele. Começa uma conversa, agora não mais com a mulher, mas agora é um grupo de pessoas que vão até ele. Aqui mesmo em João capítulo 4, agora do 39 ao 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Que não, isso aqui eu tenho que falar. Isso aqui eu tenho que falar. Nós temos que ir mastigando isso aqui, ó. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Gente, a mulher não fez um estatuto da igreja dela.
Ela não fez regras e normas e mandamentos. Ela foi falar assim: Messias, ele é o Messias. Eu encontrei o Messias. Jesus, é ele. É ele. E eles creram por causa da palavra dela. Continuando, 39. Que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Dizer um aleluia gostoso, porque eu não sei se você recebe na sua casa, às vezes quando uma pessoa vai pregar, eles falam evangelho, mas eles vão pregar religião, doutrina. Se você tem no seu portão ali o visor, a TV, eu não atendo, porque eles são chatos. São chatos. Eles não estão com o objetivo de levar Cristo, eles estão com o objetivo de levar a igreja, a doutrina, a religião. Eu não atendo. Uma vez eu atendi para fazer confusão, então eu nunca mais atendo. Porque eu falei para ele: você conhece o texto de 1 João 3,8? Quem comete pecado é do diabo. Esse homem ficou brabo. Então eu não atendo mais. Agora, olha só, essas pessoas vão até Jesus e Jesus fica 2 dias com eles. Eles recebem gostoso, porque ele não veio aqui trazer uma coisa, ele não veio impor as coisas, ele é o Messias, é Jesus. Você vai ver que a coisa mais gostosa que existe não é a igreja é linda, é maravilhosa, é gostoso estar junto com os irmãos, mas a alegria em nós é Cristo, é Ele, é o Messias. Encontramos, estávamos pulando de galho em galho, de igreja em igreja, procurando, até o momento que você encontrou, encontrei, pronto. O coração é preenchido com a pessoa do Senhor Jesus. Agora, olha a riqueza disso, ó. Versículo 42, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mas você está vendo que existe uma ponte, ele começa uma conversa do nada, a mulher ouve, fala aos outros, os outros vêm, ouvem, mulher, agora nós não precisamos mais, nós conhecemos o Salvador do mundo, nós conhecemos Jesus. O que eu quero trazer à igreja com isto? Às vezes a gente até fala aqui de você distribuir CDs, distribuir folhetos, mas de repente você recebe alguém na sua casa e você vai falar assim: olha, eu estou ouvindo todo esse problema, estou ouvindo a sua situação, mas eu conheço alguém que pode resolver isso. Eu conheço alguém que para mim fez a total diferença. Quem que é? Jesus. Entrega para Ele, confia nele, você vai ver que Ele é o Messias, Ele tem poder para fazer muito mais do que você pode imaginar. Entrega, você vai ver que você não vai fazer muitas pregações, mas aquela palavra vai entrar naquele coração, e vai fazer a diferença. Um outro texto que eu acho riquíssimo, que nós vamos ler agora, Marcos capítulo 2, livro de Marcos capítulo 2, tudo dentro desse assunto, para nós entendermos aí como é simples, e às vezes nós complicamos demais. Marcos capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 5. E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo que ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho,
perdoados estão os teus pecados. Isso. O que nós vamos tirar desse texto lindo, maravilhoso? Jesus está aqui em Cafarnaum e souberam que ele estava ali. Quem que está lá? Jesus. Quem que está aqui? Jesus. Isso eu preciso trazer à memória, porque às vezes você vai numa igreja e é complicado. Onde é que está Jesus ali? Não está. É dinheiro, 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 dinheiro. É os negócios, faz isso, faz aquilo. Aí você entra e você pensa, meu Deus, eu vim buscar Jesus. Cadê Jesus? Cadê? Eu quero encontrar com Ele. Eu quero abraçá-lo. Cadê? Aí nós temos aqui, ele está em Cafarnaum, e o paralítico fica sabendo que ele está em Cafarnaum. Mas o paralítico não pode andar. Ele não sabe chegar lá. Ele não tem como. Versículo 2. Logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então ele está lá numa casa, aquilo entupiu de gente. Porque as pessoas querem Jesus. Porque Jesus é o quê? Maravilhoso conselheiro, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao céu senão por Ele. Ele é um menino, é aquele menino lindo, maravilhoso. Jesus é o Salvador do mundo. As pessoas estão atrás de quem? De Jesus. Então, entupiu aquela casa. Porque nós queremos conhecer, queremos estar com Jesus. Muito bem. Vieram ter com Ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Então, você imagina agora o seguinte. Um leito, uma cama, 4 homens, provavelmente fizeram ali um negócio, cada um segurando uma ponta, o paralítico está ali, e os 4 chegam na porta, não tem como entrar. E agora, o que eu faço? Não, o paralítico, ele precisa, ele tem que ter um contato com Jesus. E o povo está ali aglomerado, não, então vamos fazer o seguinte, versículo 4. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Ô gente, vamos pensar aqui. Descobrir telhado. Jesus está lá dentro da casa. Olha o alvoroço. Olha todo mundo olhando, procurando o que está acontecendo. Versículo seguinte. Descobriram o telhado onde estava, ainda no versículo 4, e fazendo um buraco. O dono da casa já devia estar pensando, meu Deus, quem que vai pagar essa reforma? Fizeram esse buraco e dali a pouco o pessoal começa a perceber por uma corda descendo o paralítico. E o versículo 5 diz, Jesus vendo-lhes a fé disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Agora eu quero chamar aqui a nossa atenção. Quem foi beneficiado? O paralítico. Quem foi que deu possibilidade ao paralítico de ouvir a palavra? Aqueles 4. E foram persistentes. A multidão não permitiu, não, nós vamos dar um jeito. Mas que você vai encontrar com o Messias, você vai. Nós vamos levar você até o Messias, é com Ele. O que nós queremos trazer com isto? É que às vezes você não... Eu estou à disposição de fazer o que é necessário. De repente tem gente que mora lá do outro lado da cidade e não tem como chegar aqui. Você pode deixar que eu te levo. Mas eu quero que você conheça Jesus. Eu quero levar você. Eu me coloco à disposição para isso. Eu te ajudo. Mas eu quero que você conheça quem é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí você vai encontrar várias dificuldades. Não, deixa, abandona, isso aí dá muito trabalho. Não dá trabalho. Ele vai ter um contato e ele vai ouvir a voz do Senhor dizendo assim, perdoados te são os teus pecados. E nós estamos falando de paralisia no sentido de... a gente já liga com a paralisia física, mas quantas pessoas estão totalmente paralisadas por causa do pecado? Precisando apenas de uma palavra, essa palavra que diz assim,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado. Ele cura, Ele salva, Ele restaura, porque Ele tem todo o poder para isto. Amém? Um outro texto aqui bem rapidinho, porque nós já estamos na correria. 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. Agora quero ver achar, hein? Vou ajudá-los. Fica depois de 1 Reis. Olha aí. Facílimo. Uma dica preciosa. 2 Reis, capítulo 5. Isso, vamos ler aqui do verso 1 até o verso 8. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Gente, isso aqui eu acho lindo, maravilhoso. Por quê? Porque às vezes tem gente que não fala, não prega, não anuncia, porque fica preso a algumas coisas, tipo assim: não, eu nasci de novo, mas enquanto o Senhor não restaurar totalmente a minha vida, eu não vou falar os detalhes. Eu fui, agraciado, tenho a revelação da palavra, mas puxa vida, eu estou com tanta necessidade financeira, eu vou esperar isso ser resolvido, porque como que eu vou testemunhar aos outros, se eu estou vivendo essa vidinha? Agora preste atenção, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, tá? Era um grande homem leproso. Versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina. Essa menina é de Israel. Ela foi presa pelo exército de Naamã e agora está servindo quem? Naamã. É uma empregada, na nossa linguagem hoje, uma diarista, uma empregada doméstica, servindo aquele que a tirou do seu povo. Ela está sendo escrava. Mas olha a linguagem. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que ela está fazendo? Abrindo a boca, anunciando a palavra. Eu sou escrava aqui, mas eu conheço o homem de Deus, e eu sei que Deus pode curar você. A mulher ouve. Naamã não chegou ainda. Ela ouve, Naamã chega, e olha o versículo seguinte. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel.
Imediatamente, quem está doente, quem precisa de cura, ele então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E aí você conhece a história. Foi até o rei diz assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou Deus. Mas isso chega aos ouvidos do profeta. O profeta diz: pode mandar, porque eu conheço quem é o Senhor dos Senhores. Capítulo 5, agora versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Queridos, o que nós queremos estar trazendo aqui? É que tem jeito de pregar o evangelho tão simples. Você pode até estar lá, escravo, está passando momentos difíceis, mas você pode dizer assim, ó: eu sei um Deus que cura, que liberta, que transforma. E quando nós mencionamos Jesus, você pode mencionar Jesus de todas as formas. Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode limpar o leproso, Ele pode dar vista aos cegos, Ele pode ressuscitar, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, com isto, eu quero despertar a igreja a não fazer muito sensacionalismo, mas lembrando daquilo que Jesus orientou a Paulo e depois Paulo orientou a Timóteo. São os 2 últimos textos que nós vamos ver. Agora, Atos capítulo 18, os versículos 9 e 10. Atos 18, os versos 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muita gente em Cascavel, eu tenho muito povo nessa cidade. Então ele diz a Paulo: fale, não te cales. Está tomando um chimarrão, está conversando com a pessoa. Quando a pessoa apresenta para você alguma situação, eu sei uma pessoa que pode. Mas qual é a igreja? Não é questão de igreja, é questão de uma pessoa, é Jesus. Jesus pode curar você. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode transformar o seu eu. Isso é muito comum, pessoas que vivem na escravidão do sexo, escravidão de vícios, não sabe como sair, já fez de tudo, pois então você vai dizer: eu sei quem pode. E sabe de uma coisa? Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas onde é que eu encontro? Você encontra no seu quarto, na sua casa, na sua Bíblia. Você pode abrir, você pode ir lá, você pode chorar diante dele, e eu tenho certeza de uma coisa: ele vai ouvir a sua oração. Isso eu falo com muita propriedade, porque quando Zaqueu decide: eu quero conhecê-lo, sobe numa árvore, Jesus para toda a multidão, diz assim: hoje convém pousar na tua casa. E Zaqueu tem um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Aquele cego Bartimeu ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia assim: não incomodes o mestre, não incomode. Jesus para tudo, para a comitiva, diz: mande vir aqui, o que queres que te faça? Eu quero ver. Tá bom, então vê. Jesus é simples. Qual é a sua necessidade? Depois que Ele te curar, depois que Ele fizer várias coisas que você está pedindo e clamando, eu quero dizer que Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode mudar a sua história, a sua vida. Ele pode trazer a você uma paz que você não encontra em lugar algum. Não encontra, somente nele. Aí nós temos o último texto, que está em Timóteo. Agora Paulo falando, ao seu filho Timóteo.
2 Timóteo 4, os versos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Sabe o que é longanimidade? Longo ânimo. Quem é pescador aqui sabe do que eu vou falar. Ned? Pescar, não essa pescaria aí de pesca e pague, mas pescar tilápia no rio, é um negócio de paciência. Você joga lá e vem devagarinho, até que ela vem atrás da isca. O tucunaré já é mais bruto, mais doido, né? Dourado da mesma forma. Mas o dourado é fantástico, porque quando ele pega a isca, gente, ele fica bravo, ele corre, ele volta, e o pescador ele espera, até o momento em que ele prancha. Cansou. Nós não sabemos se a pessoa vai nascer, se não vai nascer. Nós temos um compromisso de lançar a palavra. Mas uma vez que a pessoa pegou essa palavra, aí o que o Senhor Deus faz? Deus é longânimo e Ele nos ensina a ser longânimos. Deixa, a pessoa vai ficar brabo com você. Onde já se viu que o nosso velho homem morreu com Cristo? Onde já se viu que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo? Aliás, parece que piorou. Porque antes de conhecer a Cristo, eu tinha do bom e do melhor, e agora parece que as coisas estão reduzindo. É porque ele ama o filho, ele chama o filho, ele ama, ele cuida. Agora ele vai fazer de você um novo homem, e a pessoa fica bravo, e ele vem como aquele dourado bravo, dali a pouco ele chega e se entrega nas mãos do Senhor. É lindo, o Senhor Deus é lindo, o Senhor Jesus é lindo, aquele que está em Cristo é lindo, porque ele não é aquele cara chato, pegajoso, religioso, porque você tem que, não, você não tem que nada, você tem que ouvir apenas a palavra e deixa que Deus vai fazer uma obra na sua vida sobrenatural, porque a palavra é viva e eficaz. A nós que temos a palavra, pregue, num chimarrão, ou entregar um folheto, ou quando você tiver oportunidade, um testemunho, às vezes num velório. Velório é um bom lugar de se pregar. Enfim, onde te convidar, fale. Encontrei uma pessoa maravilhosa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Encontrei com aquele que eu sempre busquei e não sabia o que era. Encontrei Jesus Cristo, o meu amado, o amado da minha alma. E eu quero apresentá-lo, Jesus. É assim que funciona e Ele opera. Amém?